Olá, estamos começando mais um IVE Podcast. Hoje a conversa é sobre alta performance, superação, propósito, gente e, claro, sobre tecnologia. Nosso convidado é bicampeão olímpico, campeão mundial, técnico, palestrante e alguém que transformou a experiência das quadras em aprendizado para a vida e para o mundo dos negócios. Hoje a gente recebe Giovanni Gávio. Tudo bem, Giovanni? Tudo jóia, Alice, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você, poder contar um pouquinho aí do que a gente está inventando, né? Prazer é todo nosso recebê-lo aqui, Giovanni. Giovanni, para começar, eu já vou começar a te dar trabalho. Em apenas 30 segundos, quem é você hoje? Giovanni hoje é uma pessoa inquieta, né? Tá sempre em busca aí de inovação, sempre em busca de ser útil, né? De continuar de alguma forma transformando a vida das pessoas, inspirando outras pessoas. Trabalho muito, né? Tenho uma família linda, então a minha vida hoje é isso. É um pouco do tempo livre com meus filhos, com a minha esposa, e depois trabalhar bastante aí usando é, as minhas histórias, né, como fonte de inspiração e de transformação para as pessoas. Então tem muita coisa boa acontecendo. Legal. E, Giovanni, o que as pessoas normalmente não sabem sobre você, mas deveriam saber para entender a sua história? De certa forma, hoje tem muita informação, né? Mas eu acho que as pessoas, às vezes, quando olham, poxa, o cara é bicampeão olímpico, campeão mundial, é um cara extremamente fora da curva, assim, né? Eu meio que desconstruo isso, né? Sim, de alguma forma participei de todas essas conquistas, mas foi com muito trabalho. Eu não me considero um cara, ah, sei lá, muito diferente dos outros. Talvez tenha tido algumas aptidões físicas, talvez que tenham me ajudado, né? Envergadura muito grande, braço comprido, saltava muito. Isso, óbvio, no começo foi importante para que as pessoas me percebessem, né? Sim. E me dessem oportunidade. Então vamos lá. No começo, me conta como você conheceu o voleibol. Então, eu posso dizer que eu fui inspirado por uma geração fantástica, uma geração que transformou o voleibol brasileiro, que na minha opinião, né, de Bernard, Montanaro, Renan, William, essa geração, seleção brasileira ali que disputou Mundial de 82, Olimpíada de 84, era uma geração fantástica em todos os sentidos e eles me inspiraram muito, né? Isso se tornou paixão. ah, Dentro de casa também tinha uma inspiração muito próxima, né? A gente está falando dos anos 80, a gente não tinha todas as informações ou acesso às informações Você iguais a tinha o gente quê? tem hoje, Quantos né? anos? 12, 13 12 anos de anos. idade. Eu tinha minha irmã mais velha, Gisele, era uma inspiração para mim também, porque ela já jogava vôlei. Ah, legal. Então, ela foi muito importante também nesse processo de... Porque o grande desafio no começo é a gente... Quanto distante a gente está do nosso sonho, né? E ter dentro de casa um exemplo vivo de uma jogadora de vôlei que estava tendo sucesso, para mim aquilo era materializar que eu também poderia, né, Que legal. chegar naquele sonho, alcançar aquele sonho. Então, eu comecei a jogar vôlei, jogava o dia inteiro, né? Estudava de manhã, à tarde, o dia inteiro jogando, o dia inteiro brincando, o dia inteiro tocando na bola. E isso foi muito forte, né? Porque aos poucos eu comecei a perceber que, poxa, É essa a dava pergunta. certo. Quando você percebeu que esse esporte seria especial na sua vida? Ali já nos meus 14, 15 anos, né, eu já tinha um certo destaque na minha cidade, né, em Juiz de Fora, e todo mundo dizia, comentava. E aos 16 anos eu fiz uma mudança, saí de Juiz de Fora e para São Paulo, né, que foi o começo, né, da carreira de jogador, realmente foi nesse período onde eu fui
contratado para jogar vôlei, né, ainda na categoria de base, mas já tinha moradia, estudo, ganhava uma ajuda de custo, uma bolsa por mês. Desse dia em diante, eu nunca mais precisei, por exemplo, de ajuda financeira do meu pai, Com 16 com anos. 16 para 17 anos. E como foi tomar essa decisão? Foi fácil, Giovanni? Não, foi extremamente desafiador. Imagina um jovem, né, um garoto, tomar a decisão de deixar o conforto da casa, de conviver com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, a comidinha quente, essa coisa toda, né? Então, foi um momento desafiador. Meu pai e minha mãe, no caso, foram muito importantes dessa decisão. A minha mãe, então, que se comunicava muito, era muito comunicativa, falava pra caramba, ela assumiu um pouco a decisão para ela, né? Ela disse que veio na cabeça dela de que eu tinha que ir para São Paulo. É um negócio muito, muito desafiador da gente pensar, porque você imagina que ela conta que Giovanni era o nome do filho dela desde que ela era solteira, né? E imagina abrir mão de conviver Verdade, com 15 anos é muito cedo. com o caçula dela, o único filho homem. Ela teve, na verdade, 6 gestações, né? Então, a primeira é a Cibele, a segunda ela perdeu, a terceira foi a Gisele, a quarta ela perdeu, a quinta foi a Josiane. Então, eu sou fruto de resiliência pura. Ela não desistiu, ela foi até o final. Provavelmente sofreu um pouquinho lá, porque não foi um parto uma gravidez muito convencional, mas eu falo que eu sou fruto de resiliência, porque ela... E imagina para essa senhora abrir mão de conviver com o filho e tal, né? Mas mãe é mãe, mãe tem esse sentido, né? Assim, peguei o ônibus, cheguei em São Paulo, e realmente foi uma grande transformação, né? Porque você sair do interior de Minas Gerais e vir morar em São Paulo, com tudo que já São Paulo oferecia naquela época, né? A cidade gigantesca, tinha dava medo na gente, né? Mas o importante é que o projeto era muito bacana, era um projeto do Banespa, e ele tinha uma estrutura, né, por trás que dava para a gente um conforto em todos os sentidos, tanto a casa para morar, quanto alimentação, transporte para a gente estudar, né? Tinham várias regras e também dentro do time, né, tinha um cuidado muito grande com a gente. Eu acho que isso foi muito importante para a gente, porque é uma fase de muitas inseguranças, né? Aí a gente não tinha certeza se ia dar certo ou não ainda. Então foi um momento muito E aí, delicado. já nesse momento, você falou, pô, eu quero viver disso, eu quero jogar vôlei. Você já tinha esse sentimento, você já tinha essa sensação de que ia virar? Mas no comecinho ainda, eu vou confessar para vocês que é uma coisa diferente, até que pode servir até também de É porque inspiração para as pessoas. Que quando eu saí de Juiz de Fora, você saiu como um jogador de destaque, você tinha moral no time, né? sim, mas E aí você vem para cá, aí você já encontra o pessoal que já tem a mesma pegada que a sua, sim, né? é uma seleção, né? Já era uma seleção. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é que, em momento algum, eu olhei para trás no sentido de o novo estava me dando medo, ou não. Como se eu tivesse me jogado de cabeça, né, feito um mergulho naquela situação. Então, eu me doei muito. E os desafios que provavelmente eu encontrei, para mim, eram momentos que eu tinha que ultrapassar, então eu não usava aquilo para me frustrar ou para desistir, sim para melhorar, né? Tanto é que eu tive um técnico logo no começo que dizia: você não vai ser bom, cara, a bola não encaixa na tua mão, né? Então, provavelmente ele estava me testando, né? Porque um técnico não vai falar isso para um jogador, mas esses momentos de desafio, de saudade do pai, da mãe, né, de solidão, não, porque a gente morava numa casa do atleta com outros 20 e tantos garotos, Tá. então todo mundo estava mais ou menos na mesma condição, a gente se ajudava muito, né? Tanto é que somos amigos até hoje, Legal. né? São amizades que estão durando a vida toda, porque realmente a gente viveu um momento especial. Verdade. Mas você tem que contar esse episódio do técnico aí, é clássico, né?
O técnico chegou para você e falou, pô, você quer jogar vôlei, mas a sua mão não encaixa na bola. E aí? Ele Como é que falou, você... eu não sei se você vai ser Como é um que isso bom bateu jogador. para você, um menino de 15 anos, ouvir isso? Como é que foi? Ele falou, eu não sei se você vai ser um bom jogador não, cara. Porque quando você ataca, tua mão não encaixa na bola, a bola vai para tudo quanto é lugar. Como é que você quer jogar vôlei assim, né? E aí? Aí, eu um pouco tímido ainda, meio envergonhado, respirei fundo e falei, mas professor, essa bola nunca vai encaixar, não? E ali talvez tenha sido o começo de um traço de personalidade, né? De ser resiliente, de não desistir, de mostrar, não, eu vou mostrar para o senhor que essa bola encaixa na minha Na mão. hora que bateu, você não jamais pensou em Por- desistir. Não, Foi o porque eu contrário. falei, pô, eu tô aqui, longe da minha família, né? Longe de tudo e não, eu vou mostrar para o senhor. Eu acho que isso Legal. é um negócio que talvez as pessoas precisam refletir um pouco. Óbvio que toda hora aparece algum tipo de desafio para a gente, né? Então a gente ser resiliente, principalmente com a gente, né? Poxa, nós estamos sonhando em ser alguma coisa. No primeiro desafio eu vou desistir? Não dá, né? E quantas pessoas conseguem na primeira vez? Pouquíssimas, talvez. Então ali foi um ponto importante de aprendizado, de entender que era um processo, né? Que esse processo Giovanni, você tem que ir para a parede e ficar batendo bola na parede, cara. É isso que eu ia perguntar. Né? Então Até fazer a você bola foi fazer encaixar. paredão. Era o Vai tal fazer do bola, fui paredão. fazer paredão. Acabava o treino, você ia pro paredão. E aí, por sorte ou destino, chega no clube, no Banespa, um técnico japonês chamado Nobuhiro Imai. E ele me chama no canto e fala assim, Giovanni, você quer encaixar a mão na bola, né? Falando um português ainda meio com sotaque de japonês. Precisa fazer barulho. Porque quando a bola encaixa, ela faz um barulho. Então, barulho bom, encaixe bom. E assim eu ficava o dia inteiro fazendo barulho na bola para ela encaixar, né? E às vezes, assim, ele dizia, calma, porque não é força, é jeito. É o gesto que tem que ser bem feito. Quando você bota força, ela desencaixa. E quando você solta o movimento é natural. Aí a bola ganha velocidade. Então ele fazia esse exercício comigo, ele fazia um exercício para fortalecer as minhas pernas, né? Porque ele dizia, você quer ter manchete boa, você tem que ter perna forte, né? Não é só com o braço que a gente joga vôlei, com a perna também. Que legal. Então ele fazia um exercício de isometria para deixar a minha perna mais forte, fazia um exercício de mobilidade, né? Para ganhar agilidade nos deslocamentos. Então, desde muito cedo eu comecei a entender que esse era um processo que tinha que ter atitude, né? Para a gente não desistir. Então, isso que eu ia falar, porque, porra, acabava o treino, você estava cansado, suado, louco para ir embora, Mas tinha nessa que época estudar não. para a prova. Não, nessa época era só vôlei. Aí você ia pro paredão. Aí não tinha aquele, Giovanni, tá perdendo seu tempo aí, batendo a bola na parede. Não tem sempre um que aparece para desanimar também? Tem sempre. Mas assim, eu não. Você não ouvia? Eu era muito focado no que eu queria, né? Então, aproveitava essas oportunidades o tempo inteiro. E depois uma coisa importante. Quando eu cheguei no Banespa, eu tive a oportunidade de conviver no mesmo ambiente, poxa, com os ídolos que eu via pela televisão. Ah, legal. Né? Então, ali tinha Montanaro, Xandó, Mauri, né? Era um timaço na É época. um incentivo, né? E isso, a gente precisa de espelhos, né? A gente precisa de pessoas que nos inspiram. E aqueles caras que um dia me inspiraram na televisão, agora estavam ali, em carne e osso, né? Verdade. E isso foi muito importante. Então, a gente precisa ter essas referências, né? Eu falo que, além da gente olhar no próprio espelho, né? A nossa própria imagem, entender o que a gente precisa melhorar, poxa, a gente também tem que ter algumas pessoas que nos inspiram, né? Algumas Que referências, são né? referências pra gente. Beleza, mas aí você se preparou. Mas é aquela história, treino é treino, jogo é jogo, né? E como é que você lidava com a pressão psicológica? Porque também é outro problema, né? Quando a gente é muito novo, né? Eu falo o seguinte, quanto antes a gente perceber as nossas forças, mais rápido a gente vai sair dessa inércia, né? Mais rápido a gente vai conseguir colocar esse carro para andar. Então, ali ficou claro para mim,
eu saltava muito, eu tinha um braço comprido, eu precisava encaixar a mão na bola e melhorar minha recepção. Esses eram os pontos que eu tinha que fortalecer para poder chegar a algum lugar rápido ali, né? Legal. E isso fazia sentido. Então, a gente tem que ter essa inspiração, a gente tem que ter conhecimento, que é o encaixar na bola, é um conhecimento. A atitude, né, é a gente não desistir. O conhecimento é a capacitação, é o treino, é melhorar os fundamentos, é melhorar a força da perna, que isso traz para a gente a excelência, né, que aí você começa a jogar bem. E no começo, as minhas forças eram essas, a força física, a minha capacidade de não desistir e, na dúvida, grita. Então, eu entrava no jogo gritando, entrava no jogo pilhado, porque isso tinha a sensação de que me deixava mais forte. Às vezes, por dentro, eu estava tremendo. Mas eu colocava isso para fora e acabava criando uma atmosfera, ou as pessoas percebiam, caraca, esse moleque é raçudo, né? Então fazia diferença. Então me fala aí, o atleta é preparado emocionalmente ou ele aprende na marra? Ou ambos? Eu gosto de dizer que o dia a dia, né, não só do atleta, mas de todo mundo, ele tem desafios ali, né? A gente aprende a lidar com dor, a gente aprende a ter que ser resiliente ali, né? E isso vai trazendo casca pra gente, né? Como se fosse energia pra gente. E aí a questão da mental melhora. Então, eu gosto muito do treinamento mental que foi feito pelo treinamento físico, pelo treinamento técnico, pela dor, né? Não que você precisa sofrer para poder conseguir isso, mas precisa passar por um processo, sabe? E às vezes esse processo tem tudo isso. Muitas pessoas vão desistindo. Muitas pessoas chegam em casa cansados e não usam essa sensação a favor, usam contra. Tá. Né? Tipo, puxa, hoje eu tô cansado, aí desanima, aí murcha, aí fica para baixo. E deveria ser o contrário. Caramba, hoje eu tô cansadão. Por quê? Porque hoje eu fiz um dia maravilhoso. Hoje eu fiz isso, 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 isso. Isso deu certo, isso não deu certo, mas, sabe? E usar esse cansaço a favor dela. Lógico que depois você tem que descansar, você tem que se alimentar e tudo mais, mas emocionalmente, né, mentalmente, é ali que ela tem que mudar. E para você, O mindset. como foi essa mudança? Você conseguiu mudar assim já novo ou depois mais maduro um Então, pouco? um pouco, talvez tenha Como é que um você pouco daria? desse traço, né, do Giovanni perfeccionista, querer, sonhador, né? Eu sempre fui muito sonhador, sou ainda muito sonhador, mas eu me considero um cara otimista, né? Eu gosto muito quando o Cortella fala que o pessimista ele já tá certo, Já né? está derrotado, né? Ele já tem um não. O otimista não, a gente tem que construir o sim. Então eu construo sims. Né? A gente vai em busca desses sims. Por quê? Porque o dia a dia meu foi isso, de treino, repete, repete, acredita, tem fé, tem bons mestres. Né? Eu tenho certeza absoluta que a minha geração, os meus companheiros, né? Nós tivemos excelentes treinadores. Em alguns momentos, talvez até hoje, com toda a informação que a gente tem, os estudos que nós temos, talvez a gente tenha feito até mais do que deveria, mas menos não. E eu acho que esse trabalho, ele forjou realmente uma geração campeã em todos os sentidos. É isso que a gente vai falar agora. Eu quero que agora vamos voltar um pouco no tempo. Ó. Vamos lá para o dia 9 de agosto de 1992. Tá ligado nessa data, Giovanni? Barcelona, né? Como foi esse momento para você, essa experiência? Barcelona foi muito especial em todos os sentidos, né? A maioria daquele grupo ali, né? A primeira Olimpíada da maioria, um time relativamente jovem, tudo bem, você tinha ali o Carlão, o Paulão, o Pampa, o Maurício, a Mauri, né? 5 que já
já tinham tido experiências de outras Olimpíadas, a de Seul, e de seleção brasileira. Acho que o Pampa não foi para Seul, não, mas ele já tinha ido para a seleção brasileira. Então, e os outros 7, não, né? Todo mundo molecão, de 21, 22 anos. O Jorge Edson também acho que não tinha tido. Mas, no fundo, a gente talvez tivesse um pezinho atrás em relação às... Se você perguntasse assim, Giovanni, de verdade, vocês achavam que iam ganhar? A gente achava que não. Porque era tudo muito novo. A gente nunca tinha ganho nada. As nossas experiências nos campeonatos que a gente tinha participado, tudo bem, tinha tido no Campeonato Mundial de 90, a gente foi 4º lugar. Não é ruim. Né? Nossa geração, a gente sabia que a gente estava lá, tinha potencial. Mas, Luiz, a gente treinou muito. Ninguém treinou mais do que a gente naquele campeonato. Parte física, por exemplo, talvez a gente tivesse condição até talvez de correr os 800 metros na Olimpíada. Que isso. Porque Então, a gente o corria condicionamento físico era muito forte. espetacular. Então, isso foi forjando uma geração muito forte. Quando o Zé Roberto chegou, né, a comissão técnica dele toda, ele trouxe uma sugestão para jogar com 4 atacantes. É uma inovação. Ninguém no mundo... Até hoje é difícil encontrar quem joga com 4 atacantes. Imagina aquela época. Então a gente jogava eu e Tandy de ponteiro, Marcelo Negrão de oposto e o Carlão de falso meio. E as nossas combinações de ataque eram sempre 4 caras atacando o tempo inteiro. E isso, naquela ocasião, hoje ainda, né? Hoje a gente usa o ataque do fundo para fazer isso. Mas era um negócio maluco de Inovador. pensar e muito eficiente, porque tem uma questão que a gente ganha um poder de ataque muito grande, né? Porque o Carlão também é um dos melhores atacantes, era um dos melhores atacantes do mundo, mas naquela época não tinha líbero. Então a gente ganha o Carlão como passador também. Então era eu, o Tandy e o Carlão participando do passe do time o tempo inteiro. Os outros times não, eles tinham sempre um central que era um alvo. E com isso a gente melhorou o nosso sistema de recepção, o passe. Maurício né, não preciso dizer o que o Maurício é um mago mesmo, é um diferenciado. Quando a gente começa a colocar o passe na mão, a gente consegue fazer algumas combinações de ataque que não dá para segurar a gente. Então, Barcelona, para a gente ficou muito claro isso. Treina muito, inova, porque para colocar em prática essa inovação, você precisa treinar bastante, porque são combinações, né? E isso é importante pra caramba. E, aos poucos, a gente foi ganhando confiança. Tá. Porque, poxa, a gente estava na chave da morte, né? Que era Rússia, Cuba, Holanda, Brasil, acho que Argélia e Coreia, se eu não me engano. Né? Então, a gente do outro lado só tinha Itália. Só paulada. Só pauleira. E a gente foi ganhando, ganhou o primeiro, ganhou o segundo, ganhou o terceiro. Pô, quando a gente ganha de todo mundo... Aí falou, agora não tem volta. Pô, se a gente ganhou de Cuba, da Holanda e da Rússia, podemos ganhar de qualquer um. Então, Rússia assustava, né? Aí deu o estalo. Aí a gente começou a ganhar confiança. Que legal. Né? E teve um ponto determinante que foi a semifinal. Porque as quartas de final foram contra o Japão. Então era um time menos privilegiado, assim, em termos técnicos mesmo. Então a gente ganhou fácil. Mas a semifinal contra os Estados Unidos, nós tivemos que tirar aí uma cartinha da manga. E ali o grupo, né, o time mostrou cada ponto era qualidade gigantesca. Era uma luta, né? Porque jogar contra os americanos, primeiro, eles são taticamente muito disciplinados. Então, eles pegaram um pouco do nosso jeito conseguiram marcar a gente. No primeiro set, por exemplo, eles ganharam. E ali, de novo, entra Zé Roberto numa atuação divina, né? Chama o Maurício no canto e acalma o Maurício e fala, calma, cara, faz assim, assim, assim. Né? O Zé Roberto era um ex-levantador também, né? Então ele estava acostumado com isso.
E a gente ganha dos Estados Unidos de 3-1. E depois, na final, sinceramente, era nosso, já desde o começo. Então vocês já entraram mais confiante na final do que... Nós já entramos como campeões. Pô, que legal. E no vestiário teve um episódio com a Mauri, que o Mauri era um nosso tio, né? Era mais velho, ele era o nosso ídolo, né? E ele teve a oportunidade de participar, não jogou muito, mas teve uma participação no vestiário que foi determinante pra gente. Legal. Ele pediu a palavra e aí disse assim: gente, em 84, nós estávamos na mesma situação que nós estamos hoje. Final da Olimpíada contra os Estados Unidos. Hoje é contra a Holanda. Tudo que a gente fez foi pensar depois do jogo. Porque se a gente ganhar, a gente vai ter isso. Não façam isso. Pensem no jogo. Vamos ganhar. Depois as coisas vão acontecer. Então ali ele deu uma acalmada na galera, né, e abraçou a gente. E ali a gente entrou muito mais centrado para o jogo. Concentrado naquilo que a gente tinha que fazer. Tanto é que não foi muito difícil, assim, os placares, né? Começo do jogo, meio assim e tal. O último set estava 12-4, 12-5. Naquela época tinha vantagem, o jogo demorava mais, né? E o último saque, por exemplo, foi uma brincadeira. Então já porque a gente ficava condicionado, rodando para ver quem que ia fazer o ace. Dentro da quadra a gente já estava brincando quase. Que loucura. Aí o Marcelo foi lá e acertou, fez o ace final e terminou. Então o Barcelona foi um momento de muito aprendizado para a gente, né? De muita transformação. Porque ganhar não é simples, não. É verdade. Verdade. Mas conta pra gente, Giovanni. Dizem que não tem emoção igual. Quer dizer, tem várias emoções na vida da gente, mas é uma que poucas pessoas têm, é subir no pódio num país estrangeiro e ouvir o seu hino nacional. Dizem que isso aí, só de pensar, a gente se arrepia. Imagina lá, como é que foi? É um momento mágico, né? Onde você... Talvez a nossa inexperiência, a nossa juventude, né? Talvez a gente não tivesse tanta ideia daquilo que a gente estava fazendo ainda, né? Parecia que era um sonho, parecia que era um negócio fora... A gente não tinha dimensão do que a gente estava fazendo, a verdade era essa. Mas foi um momento mágico você poder ver... A gente, olhando as reprises, então a gente acha que não é possível que isso aí aconteceu, né? Parece um sonho, parece um filme, né? Um filme feito por Hollywood. Mas é bacana mesmo. Marcou a história. A ficha caiu quando chegou no Brasil e todas as manifestações que a gente recebeu. Aí sim a gente nós tivemos a dimensão daquela conquista. Exatamente. Você trouxe o orgulho, né, para o esporte brasileiro, para o voleibol. É uma coisa maravilhosa. E tem um negócio que ali talvez tenha sido importante. A gente estava num momento do país também que era um momento de muita desconfiança, né? De autoestima baixa. Exatamente. E aquilo provavelmente impactou a vida das pessoas no sentido, gente, se trabalhar dá. Verdade. Né? Verdade. Se fizer bem feito, dá pra gente conseguir. Então, hoje eu encontro muita gente que naquela época assistiu o jogo e tem uma memória afetiva com aquele momento muito forte. Verdade, verdade. E vamos falar mais um pouco, quando você jogou na Itália, mais um pouco da sua experiência fora do país. 4 anos na Itália. Como é que foi a adaptação cultural, esportiva, psicológica? Muda muita coisa ou teve mais desafios ainda na sua carreira? Como foi? A Itália, para mim, foi um upgrade, né? Um trampolim, assim, para... Primeiro porque eu tinha a sensação de que eu precisava, talvez, acessar, né, um nível de jogadores diferenciados. Os melhores jogadores do mundo naquela época estavam na Itália. O campeonato italiano, né, jogando nos clubes. E tinha um negócio que me incomodava um pouco, porque as bolas importantes elas não chegavam para mim, né? Por alguma razão, eu não dava essa confiança nem para o levantador, nem para o técnico. E aí foi na Itália que eu, de alguma forma, eu lidei com isso de forma melhor.
Quando eu cheguei na Itália, tinha primeiro uma pressão muito grande, porque já era um campeonato onde se pagava muito, né? Tinha imprensa muito em cima, o torcedor fanático. Então, isso eles botavam muita pressão na gente. Ao ponto de, sei lá, Giovani joga mal e o Padova perde, né? O Padova era a cidade que eu jogava. Isso saía no jornal no Saía dia assim? seguinte. Isso aí era duro, né? Pô, Mas, ao mesmo tempo, o fato de ter ao lado outros caras de várias... Né? Por exemplo, eu joguei com o russo. Eu tive ajuda, por exemplo, no começo do Daniel Castellani, que era um jogador argentino naturalizado italiano, que tinha jogado no Brasil, então ele falava um portunhol, né? E a gente ficava junto no mesmo quarto durante o começo da Itália, né? E me ajudou muito, né? Porque, 20 anos, chega lá meio perdidão. Então, assim, muitas transformações, muitas, em todos os sentidos, culturalmente falando, né? Aprender uma nova língua, aprender um novo jeito de ser, conhecer alguns parentes meus, né? Eu tenho descendência italiana, então meu avô veio da região de Pádua, ali pertinho de Bovolenta. Então tive a oportunidade de conhecer meus tios avós. Então foi um negócio muito, bacana, muito especial, né? E o técnico também era um técnico muito bom. Silvano Prandi, eles tinham, né, um apelido de O Professor, né? Porque ele tinha um jeito mais distinto de falar, usava sempre terno, gravata, e me fez um onboard perfeito. Então eu não sabia falar muito bem o italiano ainda, mas eu sabia toda a linguagem do vôlei em italiano, eu sabia. Então dentro de quadra não tinha dúvida alguma. que bacana. Isso foi muito bom. E ele me faz uma provocação, né? Ele, na época, ele fala: Giovani, o que você prefere, uma Ferrari ou um Fusca? Eu falei: professor, eu nunca dirigi uma Ferrari não, cara, mas eu prefiro a Ferrari, né? Eu até brinquei: você vai me dar uma Ferrari, professor? Ele falou: não vou te dar nem o Fusca nem a Ferrari, só quero que você perceba a diferença. O Fusca vai, se você pisar com toda a força no acelerador, ele vai a 90, 100 km por hora no máximo. A Ferrari não, a Ferrari vai a 300 km por hora. O Fusca, ele é fácil de dirigir, você tem um volante grande, ele vai devagarinho, você anda 1 milhão de quilômetros com ele, é facinho, facinho. Ferrari não. Se você meter o pé no acelerador com tudo, ela roda, porque ela tem muita potência. Se você não passar a marcha no tempo certo, você quebra o câmbio. E aí ele fala: você tem tudo para ser igual a uma Ferrari. Pô, que legal. Só que você tem que aprender a se cuidar. E aí eu falei: mas como assim, professor? Ele falou: aqui dentro da quadra eu sei que você treina, que você se cuida, mas o que você faz do lado de fora da quadra? Como é que você dorme? Como é que você se alimenta? Como é que você malha? Como é que você faz a fisioterapia? Tudo que você fizer fora da quadra vai interferir dentro da quadra. Então você precisa se transformar aí fora, numa Ferrari. E essa foi uma analogia que ele usou que fez muito sentido para mim. E então eu digo: poxa, gente, é muito melhor a gente ser uma Ferrari do que ser um Fusquinha, né? Com Pois todo é. respeito ao Fusquinha, Mas... que é uma obra de arte também, mas às vezes a gente não se cuida. Pois é, isso que eu ia falar, porque é difícil. Você com 20 anos na Europa, jogador de vôlei, na imprensa. Depois vou entrar na outra parte aqui, mas para um jovem, o jovem que curtiu, o jovem que é, né, como Não, tanto é que eu fui com meu pai, né? mas é difícil, né, Giovani? Meu Você pai foi junto optar, comigo. se fazer essa escolha é complicado, né? Meu pai foi comigo. Aí não era assim uma fortuna que eu ganhava, mas era muito mais do que eu ganhava no Brasil. Uma das primeiras coisas: pai, vou comprar uma moto. Aí ele falou: meu Deus do céu. Não pode, meu filho, não vai comprar moto nenhuma. Não, pai, vamos lá, vamos comprar uma moto, vamos comprar uma moto, vamos comprar uma moto. Fiquei perturbando, acabei comprando a moto. Aí durou 2 meses, o dono do time mandou eu vender a moto. Então, assim, essas coisas de juventude, né? Pois é, porque é muito forte, né? E você quer viver. Você fala: pô, eu sou jovem, quer viver e tal, mas né, realmente Mas é difícil. o pai, a mãe, eles foram. Eu me casei muito cedo, né? No ano seguinte eu já fui casado, então eu acabei adotando também uma postura de vida muito mais conservadora, mais tranquilo, ficava mais em casa, porque o recado que o italiano passou, para mim ficou claro, cara. Eu tinha que cuidar fora da quadra Então, também. pois é, ele já estava, né, Isso, preparando então foi você. muito bom. E Aí- na Itália, só terminando o discurso, lá a gente tinha um rótulo de ser estrangeiro.
O estrangeiro, naquela época, não tinha mercado como o europeu, não existia o euro. Então, os estrangeiros ganhavam em dólar, os italianos ganhavam em lira. Né? A moeda italiana era lira e a gente ganhava em dólar. Então, a gente já tinha uma conotação de que, meu irmão, você veio aqui para resolver. Então, bola para ele. E isso fez com que eu lidasse melhor com os momentos decisivos. E aprendi a decidir. É isso acostumar com aquela dor de barriga da decisão, o fato de você ter Mas como você acostuma com isso, Giovanni? Conta pra passando gente. por isso, né? Quanto mais decisões você passar, mais você vai acostumando, porque você vai ter dor de barriga provavelmente em todas, né? Só que você vai ficando mais cascudo, né? Vai entendendo que, poxa, Mas você tinha alguma talvez técnica? seja um momento igual ao outro, Mas se você analisar, por exemplo, de forma técnica. Eu não sei aonde eu vi, mas você fala que tinha momentos que você chegava no vestiário, se deitava e ficava imaginando a partida. Era uma maneira de lidar com essa... Era uma forma de antecipar, né? Então, eu tenho mania de ensaios mentais, por exemplo. Você fazia isso já nessa época? Isso. Sentava, eu já sabia contra quem eu ia jogar, então quais eram as características daqueles jogadores, eu já imaginava como que eu ia bloquear os caras, como que eu ia receber o saque deles, sabe? E então isso é... Você construía isso, então. A nossa mente tem um poder muito grande de criar essas historinhas, né? E eu uso. E diminuía essa ansiedade, aquele frio na barriga, aquela coisa que incomoda. A minha filha, né, a Júlia mais velha, ela joga vôlei de praia. Ela me pergunta, pai, dá dica aí. Eu falei, cara, a melhor dica é essa, é você começar a jogar antes do jogo. Fecha os olhos. O aquecimento também tem esse poder, né, de te colocar tanto emocionalmente quanto fisicamente quente, né, preparado para o jogo. E óbvio que no começo tem ali ainda uma adaptação, mas do quinto ponto em diante a gente está completamente dentro do jogo. Mas quanto antes você entrar, melhor. Isso é uma dica que vale ouro para quem está assistindo aí, para o pessoal que é atleta. Pô, se eu tivesse tido essa dica na minha época, eu acho que ia ser agora, diferente. recentemente, eu estava acompanhando na internet, tem um italiano na Fórmula 1 aí que está ganhando tudo, né? Um moleque de 19 anos, Antonelli, se eu não me engano o nome dele. E aí apareceu ele no box, sentado no carro, os olhos fechados, e aí ele pediu pro mecânico ou pro engenheiro do lado, cronometra, e ele fez uma volta virtual, como se ele tivesse certinho fazendo a pista. Ele errou por 1 segundo. Pô, que loucura. Então, a Fórmula 1 eles usam bastante. A mente tem um Você poder. quer ver um outro esporte que os caras usam muito isso? Na descida daquele bobsled, não sei, lá na Olimpíada. A gente vê o cara fazendo assim, né? Curva para cá, curva para lá, curva para lá, curva para cá. Tudo mentalmente, ele já está com a pista desenhada na cabeça. Bacana. Porque às vezes na velocidade, né, ele precisa antecipar. Muito bem, agora vamos falar um pouco de liderança, Giovanni. O que você aprendeu sobre liderança jogando em todas essas equipes que você participou? A primeira coisa é que não tem uma receita. Se você for intenso igual o Bernardinho, dá certo. Se você for mais, vamos dizer assim, amável igual o Zé Roberto, dá certo. Não existe isso, né? Eu gosto de dizer que você tem que primeiro entender o seu jeito de ser, o seu jeito de liderar. Quando você pode recrutar o seu time, aí acho que é um momento importante de você escolher as pessoas de acordo um pouco com a tua característica, mas acima de tudo, ter pessoas no teu time também que tenham pesos diferentes, né? Porque às vezes você pegar um time só de gente muito concentradinha, pô, é legal. Tem que ter um sanguíneo de vez em quando. Para botar tem uns fogo no parquinho. Para poder cutucar, tem que botar fogo no parquinho. O grande desafio é como você doma, né? Como que você acalma esses caras ou empurra os outros, né? Esse eu acho que é o grande desafio da liderança. E o fato de ter tido tantos mestres, né? E eu falo que eu sou privilegiado nesse aspecto, todos eles me ensinaram muito. Por exemplo, não sei se todo mundo sabe, eu fui bicampeão mineiro de judô. Não.
Com Eu não sabia. 8, 9, 10 anos, eu lutava judô. Né? Meu pai era militar, muito disciplinador, me colocou no judô. Aí eu fui lutar judô. O professor Jefferson foi espetacular. Porque ele não gritava. Naquela época, os professores de judô batiam na gente com varinha. Nada, cara. O cara era espetacular. Me ensinou a ter disciplina, me ensinou a ter respeito pelo oponente, pelo Jigoro Kano, né? Por ele, pelo mestre. E ali, acho que desde esse momento, eu comecei a entender muito o quanto é importante você ter um mestre. O quanto é importante você ter uma pessoa que te... Um tutor. Um mentor, um mestre, um professor, uma Um pessoa... EVP. Um EVP O que EVP, possa... o EVP nós vamos falar daqui a pouco. Isso aí Isso faz para mim uma diferença enorme. Depois, eu tive no Colégio Jesuítas, onde eu estudei, um professor Dario, por exemplo, que me fez experimentar vários esportes. E aí trouxe um repertório motor quase que perfeito para mim. Né? E lógico que isso depois me ajudou no vôlei. Uhum. Mas me ajudou a entender as minhas forças também. Pô, Giovanni, você salta pra caramba, cara. Então vai fazer... Ele queria que eu corresse 110 metros com barreira, por exemplo. Né? Então foi importante. O meu primeiro técnico de vôlei, Flávio, ele também foi importante, porque ele era muito cuidadoso com os fundamentos. É que nem quando você tem um professor de português bom que te inspira a ter uma letra bonita. Né? Aí você vai ter letra bonita pro resto da vida. É verdade. Então, esses processos de aprendizado, eu fui muito privilegiado com os meus treinadores. Aí tem o técnico lá que dizia que a bola não ia encaixar, aí tem o japonês, não, ela vai encaixar. Né? Tem o italiano, tem Zé Roberto, tem Bernardo. Então, os bons líderes formam líderes. Com certeza. Né? E me fala, Giovanni... Ele conduz, né? Eu acho que o grande... A gente está no momento onde as pessoas estão meio assim com o termo coach, né? Então, vulgarizaram muito essa palavra, mas é isso. Acho que o líder conduz. Esporte... Ele ajuda o liderado, né? O time a chegar num ponto, onde que a gente quer chegar, né? E o grande desafio, na minha opinião, é lidar com as frustrações. Como é que um líder, por exemplo, não deixa a bola cair, né? Tem que estar lá, sempre é o primeiro a chegar, o último a sair, tira os caras da zona do conforto, coloca eles na zona de gênio, porque eu falo que todo mundo tem uma zona de gênio. Todo mundo tem alguma coisa que é muito boa. E que o mundo, né, o dia a dia, o mercado, vamos dizer assim, ele está sempre querendo te mostrar o que você não é bom. Então, um grande desafio, para mim, liderança é isso. Enaltecer que, poxa, meu irmão, você é bom nisso. A gente tem que melhorar outras coisas? Tem. Mas isso aqui, eu espero de você que isso aqui é bom, cara. Então, aqui você tem que me entregar. Sim. E ali a gente vai construindo um pouquinho, entendeu? Certo. Então, já vi muito técnico que só falava de coisa ruim. Muito líder que só pontua erro. Aí o time vai murchando, as pessoas vão ficando fechadas, todo mundo vai se protegendo. E aí acontece um lance que, para mim, mata o time, que é a confiança. Quando a gente não confia no nosso líder, acabou. Esse cara não consegue tirar o nosso melhor, a gente vai entregar só o básicozinho para não machucar, entendeu? A gente não vai se expor, a gente não vai colocar ideias, porque a gente tem medo de ser repreendido. Então, essa palavrinha na liderança, ela é sensacional. Então, confiança. Me fala, tem alguma diferença entre liderar dentro de uma quadra e fora dela, numa empresa, por exemplo? Tem... Eu acho que tem algumas ferramentas características, né, que mudam um pouquinho ali. Talvez no esporte a gente tenha uma licença poética para poder esticar a corda um pouquinho mais, né, ser um pouquinho mais incisivos com eles ali. No mundo corporativo tem o compliance que não vai deixar a gente fazer muita coisa, não vai deixar a gente, talvez, apertar o cara. Né? A gente tem que ter um cuidado enorme hoje em dia, principalmente, porque senão tudo pode virar assédio moral, a pessoa pode se sentir que que não está à vontade com aquela situação ali. Então tem que tomar muito cuidado na hora
dessa gestão de pessoas, né? Acho que o grande diferencial é esse. Fazer gestão de pessoas no mundo corporativo é mais desafiador. E estabelecer um ambiente de confiança no mundo corporativo, para mim, é o grande, assim, se alguém conseguir, revoluciona, porque é aí que talvez esteja o maior problema, né? Duas coisas, a confiança e a comunicação. Engraçado, né? Porque como é que você estabelece maior confiança, né? Sendo mais claro, mais transparente, tendo comunicação mais assertiva, né? Aprendendo a ouvir também. E lá no treino, o cara tira o nosso melhor, né? Ele, exige, vamos fazer mais um pouquinho, faz isso aqui agora, faz aquilo aí. Está sempre te propondo alguma coisa. E isso, no final, você percebe, esse cara está se dedicando a mim mesmo. Ele está... Uns podem perceber, né? Ou podem achar, não, tá pegando no meu pé, os caras chato pra caramba. Mas, no fundo, ele só tá pegando no teu pé porque ele acredita em você. É isso. Senão ele não pegaria. Você me lembrou um técnico. Eu joguei basquete uma época e tinha um técnico que eu gostava muito que falava, aquele que eu pego no pé fica feliz, porque eu acho que ele tem futuro. Agora, aquele que eu não tô nem aí, esquece. Esse que tem que se preocupar. Então, Giovanni, me fala, como técnico, você fazia assim, você faz assim? Como é que foi virar técnico depois de jogador? Técnico era um sonho, né, de querer preservar ou querer continuar vivendo dentro daquele ambiente, né? Poxa, foi tão bacana, passei quase 20 anos como jogador. E aí, de repente, paro de conviver, paro de estar no vestiário, paro de ter aquele ambiente. Aí eu falei, tá aí, eu vou virar técnico. Então, meu desejo era esse, prolongar os meus sentimentos dentro da quadra, dentro do time, né? Uhum. E foi um desafio enorme, porque primeiro tinha que encontrar o meu jeito de ser. Porque eu fui muito influenciado pelo Zé Roberto e pelo Bernardo, que são duas escolas diferentes, dois formatos diferentes de São liderança. antagônicos, né? Apesar de terem muitas coisas em comum, por exemplo, com relação ao cuidado do time, ao trabalho, né? Uhum. Então, tem muitas características parecidas, mas como pessoas diferentes. E aí, eu falei, como é que é o Giovanni, né? Então, talvez eu não seja tão intenso igual o Bernardo, mas eu precisava um pouco dessa intensidade. Talvez eu não seja tão enigmático, vamos dizer assim, igual o Zé Roberto, mas eu também precisava estar aberto a isso. Então, eu gosto de dizer que uma das grandes coisas que a gente pode, se a gente conseguir, é pegar um pouquinho de cada um e construir o seu próprio jeito de ser. E sentir a equipe também. E uma das coisas que eu sempre busquei como treinador é dividir responsabilidade. O atleta, né, poxa, ele que está sabendo o que está acontecendo lá na ponta. Então, se eu virar para ele, não, tem que atacar assim, cara, não tem que atacar assim. Porque primeiro eu tinha um jeito diferente daquele cara, né? Ele que tem que descobrir o jeito dele, ele que tem que lidar com aquele momento. Eu posso, de alguma forma, como treinador, dar todas as opções para ele, né? Esse era o meu papel. Você tem que ter ataque aqui, mas na hora de decidir, você que tem que decidir, cara. Uhum. Né? Eu tenho que dar as ferramentas, você que tem que fazer o negócio. Então, isso eu gostava de fazer dessa forma. Eu sou muito de dar oportunidade das pessoas, de dar opinião. Isso é perigoso, tem hora, mas eu prefiro. Então eu não gosto, desculpa o termo, de cagar regra, ficar, não, vai fazer assim, acabou a história. A gente até que teve alguns resultados interessantes. Algumas conquistas como clube, mas a seleção brasileira sub-21 foi o momento mais assim, prazeroso e Bacana. gostoso de fazer, porque foi trabalhar com jovens que tinham o brilho nos olhos, que tinham desejos muito parecidos com o que eu tinha lá no começo. E ali eu era simplesmente só uma ferramenta, assim como eu tive treinadores que me inspiraram, eu falei, também vou inspirar esses moleques agora aqui a realizar o que eles estão querendo realizar. Então era muito mais isso.
Só que aí chegou um momento que eu falei, talvez essa questão de ser treinador, ela seja só um pouquinho de vaidade. Mas por quê? Por querer perpetuar um pouco essa questão de ser campeão, de ser campeão, de ser campeão, de ser o cara, de ser, sabe? E isso teve um momento que eu não achei melhor mudar. E aí eu era técnico do Sesc Rio de Janeiro e a diretora, a Regina, me chama. A gente estava lá no começo da pandemia, foi até por telefone, porque a gente não podia estar presencial. Ela falou, Giovanni, tem uma notícia ruim e uma notícia boa, cara. Notícia ruim é que o time acabou, o Sesc não vai mais patrocinar o time de vôlei masculino. A notícia boa, se você quiser, você continua como um embaixador do Sesc. A gente tem aí tantas crianças, a gente queria que você talvez fosse para essa área. Então foi quando houve essa transição de técnico para palestrante, mentor, foi quando aconteceu. Então foi uma coisa que caiu no seu colo, você não buscou isso. Quer dizer, Foi caiu estalo, numa... né? Não, caiu numas no seu colo, no sentido de você não estar esperando, mas isso foi fruto de todo o seu trabalho, né? Essa fala dela que foi determinante, ela falou, ela fez uma provocação, né? E, assim como o cara disse que a bola não encaixava na minha mão, foi a mesma situação. Ela virou para mim e falou, quantas pessoas você treina como técnico de vôlei? Eu falei, 16, 18, vai, que são a quantidade de jogadores que a gente tem. Por que você não pensa em treinar 16 milhões de pessoas? Então, ali que ela deu um estalo, abriu um leque na minha cabeça, né? Um buraco na minha cabeça. Eu falei, eu não vou ser mais técnico, eu vou começar a me preparar para inspirar 16 milhões de pessoas. E ali que veio a fase. Eu já tinha feito palestras antes, né? Mas não de forma muito efetiva. Ali veio tudo. Ali fomos montar uma empresa de treinamento corporativo, fazer palestras, montar projetos sociais, montar times de vôlei, né? Que de alguma forma você dá oportunidade para os talentos chegarem aonde eles podem chegar. E isso se tornou um pouco a minha vida e é o que eu quero fazer pelos próximos anos. Quando você percebeu, então, que a sua missão é compartilhar o que você viveu. É mais ou menos isso, Giovanni? Eu acho que de alguma forma me sentir útil, né? O que outras pessoas podem aproveitar dessa história toda? Porque, poxa, a gente teve muita coisa boa para contar, muitos momentos de inspiração, mas muitos momentos de aprendizado também. E que tem muitas analogias com a vida de todo mundo. Uhum. Então eu falei, agora chegou a hora de a gente colocar isso em prática. Então vamos lá, ó. Aí vamos falar um pouco agora por que você está aqui no nosso IV Podcast. Você saiu da quadra, né? Mas não saiu do jogo. Só mudou o campo, né? Agora nós estamos num campo diferente. Ainda continuo na quadra, mas de papéis diferentes. Você tem ainda também uma ligação com o vôlei, que a gente ainda vai falar, mas agora eu queria que você falasse. Em que momento que você percebeu, né, que dava para transformar toda essa experiência em algo estruturado, que pudesse, de alguma forma, escalar, né, atingir mais pessoas? Acho que a única forma é a gente usar toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, como que eu consigo ir para o digital, mas sem perder a essência, sem perder essa riqueza, né, que tem nesses anos todos de aprendizado, de momentos. E aí vem essa inquietude, né, de fazer coisas novas, de estar em mais lugares ao mesmo tempo. Porque o grande desafio que eu vivo hoje é esse, né? Se tivesse uns 3, 4 Giovanni, acho que ia ser legal. Porque, poxa, é um no time de vôlei, um no projeto social do Instituto Giovanni Gávea, outro na palestra, outro em casa com a família. Então, é bem diversificado o negócio. E isso foi trazendo para a gente inspirações mesmo de, poxa, por que a gente não faz isso, então, usando toda a tecnologia que a gente tem hoje?
Exatamente. E aí entra essa conexão, né? É o que aconteceu, é o que te chamou a atenção com essa conexão com a IVE, né? Que é poder usar a tecnologia para você conseguir estar em mais lugares ao mesmo tempo, né? É que o grande desejo, o sonho, qual que é a minha visão, né? Uhum. Por exemplo, eu gostaria de falar para aquele público que me viu jogando lá em 1990, acho que tem muita coisa legal para falar. E aí é uma linguagem diferente. Uhum. Hoje a gente tem talvez mais de 1.000 crianças participando dos projetos sociais do Instituto Giovanni Gávio. Que linguagem que eu poderia usar para essas crianças, para esses jovens, por exemplo? Seria, obviamente, uma linguagem muito diferente dessa, né? Sim. E hoje eu faço palestras, por exemplo. Então, quais são os aprendizados, as provocações que eu poderia fazer para esse pessoal que assiste a palestra, por exemplo? Então, talvez se fosse aí uma outra entrega. Então, de que forma que a gente consegue fazer tudo isso, né, num ambiente com segurança, com verdade, né? Porque o grande desafio, na minha opinião, do mundo digital, de escalar, é placebo. Eu acho que tem muito placebo, tem muita coisa que que não é verdade. O cara cria uma história e, pô, de tanto contar aquela história, ela vira verdade. Exatamente. A gente não, a gente tem uma história, a gente tem uma caminhada, É o a gente tem um contrário, né? negócio. Então a gente precisa contar essas histórias com sotaques, né? Ou com, vamos dizer assim, acentos diferentes. Verdade. E aí nasceu, junto com a IVE, a oportunidade de talvez transformar isso em realidade. Então é um momento que eu estou vivendo de muita empolgação, porque acho que a gente vai começar realmente a chegar perto desses 16 milhões de pessoas aí. Ah, que bacana. Então, vamos lá. Aí vamos falar do IVB, né? Isso. Que é o seu gêmeo digital que a gente está criando, né? E ele vai poder te dar condições de estar junto dessas 1.000 crianças, né? Eles vão poder acessar o seu gêmeo digital e conversar com você. As pessoas também que acompanharam são os 45 mais que você sempre fala, né? 40 mais 40 mais. faz Então, sucesso. que pode ter acesso a essas dicas suas de liderança, de propósito, de Sim. foco, e também as palestras, né? Porque quando eu te conheci, você comentou isso comigo. Você falou que você tinha uma frustração porque você faz a palestra nas empresas e é super legal, é uma troca de conhecimento, de energia fantástica. Acabou a palestra, você vai embora, a coisa esfria. E que você queria achar uma forma de perpetuar um pouco essa sensação, né? E o próprio IVB pode fazer isso. Explica para nós. Eu quero que você explique com as suas palavras, Giovanni. Esse é uma dor, né, que eu tenho a sensação de que quando termina a palestra, eu realmente, de alguma forma, consigo fazer com que as pessoas ali saiam dali um pouquinho melhores do que elas entraram, né? Assim, sem muita presunção, né? Mas eu tenho essa sensação. Bacana. Aí, quanto tempo dura, por exemplo, essa inspiração, né? Esse estado de ânimo de querer fazer alguma coisa? Não sei, talvez dias. Então, fica com aquele desejo. E se essa pessoa tivesse acesso a todo aquele conteúdo que eu, de alguma forma, coloquei ali em 1 hora e 15, mas com mais calma, com mais profundidade, com mais conhecimento, com mais técnicas, com mais ferramentas, por exemplo, que pudessem ajudar a realmente a transformar, né? A criar hábitos, a transformar realmente tudo aquilo toda aquela energia dela em fato, em coisas concretas, né? Então, esse é o grande desejo. E com as crianças, mostrar para eles um Didio, né? O Giovanni, lá de trás, porque é o que eles estão vivendo. Óbvio que mundos diferentes, né? A questão da comunicação muito, muito aberta hoje e tudo mais. Mas, poxa, era tão inseguro quanto eles são.
né? Exatamente. Tinha medo, mas tinha um desejo por aprender, tinha um desejo para fazer essa bola encaixar na mão, tinha um sonho, E essas muitas coisas das todas. vezes é que essa criançada hoje não imagina como é viver sem Google, como é viver sem um chat GPT, como, né? Na nossa época, a informação não era tão fácil de encontrar, né, Giovanni? Mas eles nunca vão viver sem. O que eu quero mostrar para eles é o É, seguinte: que bom que eles e têm hoje tem essas essa... ferramentas todas aí que Exatamente. vão até proporcionar a gente estar junto de alguma forma. Mas eu quero que eles entendam que muitas vezes o que eles estão vivendo, sentindo agora ali, naquela hora que eles estão jogando vôlei, eu também senti lá Você quer atrás. compartilhar, de alguma forma compartilhar com Entendeu? eles E isso, às essa... vezes, eles acham que é um problema, mas é natural. Aham, É só um processo. exatamente. E a grande mensagem é: não desistam desse processo. Porque vai ter dia que a gente vai ganhar, tem dia que a gente vai perder. Eu nem gosto dessa frase, porque eu acho que vai ter dia que a gente vai ganhar e vai ter dia que a gente vai aprender. Porque nas derrotas a gente aprende pra caramba também. Pois é. Então, é um pouco disso que são os meus desejos aí, as minhas aflições para poder que esse conhecimento, essas trocas cheguem nesses públicos. Bacana. E aí é assim, com a Ivy aqui, acho que a gente vai conseguir. A gente pode dizer que a gente está transformando experiência em inteligência aplicada? A gente está contextualizando, né? Dando vida para um... E mais do que isso, eu acho que a gente está dando acesso. Eu penso assim, a gente está dando acesso a uma experiência que foi muito bacana. Sim. E que não é única não, porque tem muita gente aí que também tem muita experiência legal. Uhum. Mas que, de alguma forma, eu vou dizer assim, a grande maioria pode fazer. Só tem que seguir alguns passos, né? Sim. Não desistir, Sim. ter bons mestres, Dedicação. aproveitar as oportunidades, construir as oportunidades, né? Quer dizer, transformar a vida num fluxo mais positivo, vamos dizer assim, né? Porque de coisa ruim tem um monte aí. É isso aí. Bom, sobre o IVB do Giovanni, em breve a gente vai estar divulgando aí para você ter acesso e conhecer. Tá ficando bacana. O Giovanni encontrou com o IVB dele hoje, agora há pouco. A gente tem umas imagens dele, né? Acessando, de repente a gente pode postar na rede social e o pessoal ver. Mas enfim, continuando o nosso podcast aqui, Giovanni, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar um pouco do seu trabalho nas empresas, né? Mas antes tem também o e-books também que nós estamos trabalhando, né? Tem todo o material que você sempre quis fazer, sempre quis ter esse conteúdo e agora o seu próprio IVB está proporcionando essa possibilidade, né? Porque é a riqueza da ferramenta, né? Ela, de certa forma, ajuda a gente a construir conteúdos que podem ser complementares à questão inspiracional, né? Ela pode ser mais prática. E acho que isso é bacana. Porque é um mundo ainda... Ixi, eu acho que a gente ainda vai construir muita coisa que a gente nem imagina. Tem muitas novidades vindo então, aí, né? Mas deixa para os próximos. Isso com certeza vão vir aí desdobramentos fantásticos, né? De tudo isso. Então, muito deixa para os bom. próximos podcasts aí, você vai voltar aqui para falar mais sobre isso, né? Tem que fazer um podcast com o meu avatar. Pois então, não, mas você tem que estar presente também. Não, mas aí eu fico quieto, deixa ele falando. Giovanni, e no mundo das empresas? Como é o seu trabalho? Esse também é um mundo fascinante, né? Que tem alguns papéis que eu adoro atuar, né? Então, assim, nesses projetos todos que eu tenho, os projetos sociais, projetos esportivos, de alguma forma eu tenho que ter algum relacionamento com as empresas, né? Seja na captação de patrocínio, seja na construção de conteúdo com eles. É uma relação muito bacana, é desafiadora, né? Porque nos dias atuais você conseguir patrocínio não é um negócio muito simples. Mas
De um tempo para cá, eu tenho feito alguns trabalhos que têm sido muito, assim, gratificantes para mim. Então, atuei como embaixador de treinamento comercial na Claro, inspirando as pessoas a treinar. Poxa, minha vida foi treino, né? Ainda é. Uhum. E quanto importante foi isso. Só que no mundo corporativo, eu tenho quase a certeza de que é o oposto do mundo do esporte. No esporte, a gente treina 95% do tempo e joga 5%. No mundo corporativo é o contrário. Você treina 5 quando treina muito Ah, e joga interessante. 95. Então, como que a gente pode, mesmo atuando numa venda, por exemplo, né, num vendedor lá, que está na ponta, tem que vender um plano de, de mobilidade para um cliente, né? Como que ele tem a técnica que ele recebe de treinamento para poder os produtos, ele tem que conhecer o produto, tem que conhecer as técnicas de venda, aquela coisa toda. Como é que ele aprende ali? Como é que ele ativa, por exemplo, a percepção dele de que, poxa, eu falei um negócio que eu não precisava? Ou eu falei isso e eu acho que isso que eu falei foi determinante para o cara querer comprar. Então, esse estado de observação, de autoobservação, é que a gente tem que colocar, por exemplo, nesses vendedores. E isso era talvez esse é o meu papel, de criar neles essa inquietude, porque a maioria das empresas hoje tem universidades corporativas, tem lá uma plataforma cheia de cursos, cheia de conteúdos muito sensacionais. Ninguém entra. A não ser que ele seja obrigado, que ele tenha benefícios. Ó, se você ficar tantas horas lá, fizer o curso e tal, você ganha, sei lá o quê. Aí é Uhum. aquela história, né? Precisa sempre estar pagando para o cara fazer? Será que não tem como ele perceber que isso é importante para o processo dele de aprendizado, de melhoria, de performance, para ganhar mais grana também? Uhum. Então eu pego muito nessa área. Eu entro nas empresas e transformo essa questão de inspiração, né, de importância do treino, importância de você experimentar as coisas e ter essa clareza de você parar, por exemplo, na hora do almoço, 10 minutinhos ou 5 minutinhos e falar, cara, que essa manhã vendi mais do que, né, mais sims do que nãos. Por quê? Então, eu acho que esse papel dentro de uma empresa, é legal pra caramba. E a gente tem conseguido fazer isso bem bacana na Claro. Uma outra participação que eu tenho é num escritório de, de assessoria financeira, Manchester. E lá os assessores, cara, esses caras, eles têm que ter um nível de atenção, de foco, né, e uma capacidade de visão de oportunidades fantástica. Esses caras têm que se cuidar. Então, eles é a pegada lá do professor da Itália. Uhum. O que você faz fora da quadra que está te ajudando dentro da quadra? Uhum. Aqui dentro você está performando, mas lá fora. Então, melhorar esse nível de preparo deles, porque profissional é isso, gente. Profissional tem que se preparar o tempo inteiro. Então, esses papéis são muito interessantes que eu tenho desenvolvido. E além das questões das palestras, né, que tenho tido oportunidade, por exemplo, de entrar dentro dos problemas das empresas. Uhum. Porque quando eles contratam um palestrante, tem dois momentos. Um, eles estão celebrando alguma coisa porque fizeram alguma coisa boa, Uhum. e aí eu fico sabendo. Uhum. Ou então eles estão num momento de transformação, porque alguma coisa não deu certo, e eles estão buscando alguma coisa para dar certo. Então, ali, de um jeito ou de outro, eu fico sabendo do que está acontecendo. Isso é rico. Isso é extraordinário, né? Porque, poxa, são cases de sucesso ou de insucesso que viram sucesso depois, né? E isso poxa, é um privilégio. E você tem preferência em qual dos dois pontos você prefere atuar? É óbvio que quando você pega a audiência, né, que está lá para celebrar, para ganhar bônus, é uma audiência mais relaxada, mas Aham. você pode contar um pouquinho mais de histórias que eles vão vir.
A outra tá todo mundo meio apreensivo, né? Mesmo porque são encontros provavelmente que os líderes já passaram cortando, passaram dando novas diretrizes, Entendo. e ali o cara já cortaram na gordura dele, né? Então a gente entra talvez com um speech, né? Uma fala que no esporte a gente tem crise sempre. Porque do lado de lá tem sempre um cara que vai fazer de tudo para ganhar de você. E por mais que você esteja bom, o cara vai encontrar uma forma de te quebrar, né? Então esse estado de alerta, esse estado de alta performance, ele é O interessante. famoso sangue nos E, olhos. e eu vou dizer um negócio assim, que eu tenho falado bastante, é o seguinte, gente, tudo bem que o ganhar ou perder, ele poxa, ele muda completamente o negócio, né? Porque quando você ganha mais. Quando você perde, você ganha menos. Mas isso traz um peso para as pessoas que, de alguma forma, não precisa. Se a gente pensar na execução, no dia a dia, nas entregas, na qualidade, na excelência, a coisa tende a andar bem, né? Óbvio que você tem mercados que dependem, né? Por exemplo, agora lá com a confusão que está acontecendo no mundo todo aí, é óbvio que tem alguns mercados que, por mais que o cara seja muito bom e faça excelência, afeta, né, cara? Sem Então, dúvida. não é simples assim também. Mas, em linhas gerais, a gente carrega pesos que, às vezes, a gente não precisa. Legal. E a gente, às vezes, tem medo, né? Tem até um estudo sobre isso, que acho que 80% dos nossos medos nunca acontecem. Então, às vezes, a gente fica criando medo à toa, né? É verdade, verdade. Bom, Giovanni, poderíamos ficar aqui mais tempo, mas a gente tem que concluir. Foi ótimo. Eu quero agora, para começar a fechar o programa, eu queria que, se você encontrasse o Giovanni com 14 anos hoje, o que você diria para ele? Calma, jovem, vai dar tudo certo. Engenheiro de obra pronta. Isso também é algo que a gente, às vezes, gasta mais energia do que precisa, né? Sofre mais do que a gente precisa, fica ansioso mais do que a gente precisa. Mas isso é a beleza. É a nossa vida, gente. Eu mudaria muita coisa, né? Talvez não quisesse mudar muita coisa da vida do Giovanni, lá de 14 anos, e talvez oportunidades que eu deixei de aproveitar, talvez assim, mas mudaria muita coisa não, sabia? Eu falaria, bacana. vai em frente, meu filho, vai que vai dar certo essa porra aí. E agora você tem o IVB. Agora a gente está treinando ele. Bom, e a tal da adrenalina das quadras, você sente falta? Como é que você faz para substituir hoje? Eu acho que é insubstituível. As emoções que a gente tem ali, né, no começo de um jogo, num ginásio lotado, a expectativa, ou com a torcida a favor, ou com a torcida contra, é um ambiente único, não dá para você reviver isso de outra forma. Mas eu confesso a você que entrar num palco para fazer uma palestra tem tantas emoções quanto aquelas, diferentes, né? Mas também é um momento especial. Entrar para uma reunião com um patrocinador, com uma empresa, também é legal. Ter a oportunidade, igual eu tive, de mentorar pessoas que que estavam performando bem. E a pessoa virar para você e falar assim, caramba, Giovanni, hoje foi bom. Isso é a melhor coisa que tem. E essas emoções que vão fazendo a gente seguir adiante. Porque são papéis diferentes, né? Quem dera pudesse jogar 50 anos, né? Aí tem que ter um joelho biônico e tudo mais. Mas não dá. Então, mas a beleza da vida é essa. São os papéis que a gente vai fazendo ao longo dela, né? E acho que é isso que a gente tem que gostar dessa caminhada. Sabe por quê, Zé? Eu faço o seguinte, todo mundo, eu generalizo mesmo, porque não tem... Todo mundo começa a vida de um jeito e vai terminar bem melhor. Ou pelo menos poderia terminar bem melhor.
Então, é acreditar nisso. E tem pessoas que têm vidas extremamente desafiadoras, mas que elas também podem ter a sensação de que elas estão melhorando, né? De que elas estão crescendo, de que estão aprendendo coisas novas. E acho que isso é o porquê da gente viver. Bacana. Tá bom? Obrigado. Mas tem mais uma ainda, calma, a última, que eu estou esperando você. Quando você pensa em legado, qual legado você quer deixar, Giovanni? O legado que... É um pouco disso que eu falei. É a gente acreditar, ter fé na gente, ter fé nas nossas forças, ter fé naquilo que a gente está fazendo, sabe? Acreditar. Só que quando a gente fala de fé, pensa muito em religião. Eu sou religioso, tenho fé, tenho tudo mais, mas a fé também é a fé na gente, sabe? Eu acho que esse é o legado que a gente precisa passar, são as mensagens que a gente precisa passar. Se cuidar, né? Então, e ter fé. Ter fé. Construir as coisas com fé, com dedicação. É essa a mensagem esse é o meu legado, cara. Meu legado óbvio, tenho legados físicos, né? Meus 4 filhos são os meus legadinhos, né? Que precisam, que a gente precisa, né? Ajudar eles também a alcançar o sucesso deles, mas como um todo, é isso. Quero deixar uma mensagem para o mundo assim. Bacana. Bom, Giovanni, Valeu. obrigado. Obrigado por você dividir as suas histórias com a gente. Valeu. Muito obrigado, foi um prazer. E você que está com a gente aí, que acompanhou até aqui, né? Eu quero agradecer a companhia de vocês e vamos para o próximo, né? Acompanhem aí as nossas redes sociais. Em breve nós teremos mais novidade aí com o nosso IVE Podcast. Giovanni, um abraço, muito obrigado. Tudo de bom. Abração, gente. Tudo de bom para vocês. Sucesso aí.